Agora o último quiz, o quiz de número 894, concurso de piedade. O desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal tem os seguintes princípios, exceto. Fonte também, Ministério da Saúde, Diretrizes da Saúde Bucal, 2004, página 5. De novo, aqui está referenciando aonde você deve encontrar essa resposta. E, claro, quando a gente pensa em diretrizes da saúde bucal, elas devem acompanhar as diretrizes gerais, né, de SUS. Quando a gente pensa saúde bucal, SUS, né, quando a saúde bucal está inserida dentro do SUS, qual desses princípios não são referentes ao SUS? Gestão centralizada, ética, acolhimento, responsabilidade profissional? Lembrando, né, se você pensar, né, responsabilidade profissional, acolhimento, ética, tudo isso, né, o profissional de saúde, ele tem que ter ética, tem que fazer um acolhimento, tem que ter essa responsabilidade profissional, e o que não combina muito com o SUS é essa questão de gestão centralizada. Por quê? Quando a gente pensa em SUS, a gente pensa muito na questão de gestão descentralizada, essa descentralização, ou que alguns autores acabam chamando de municipalização. Mas vamos ver essas definições. Lembrando, né, que os princípios do SUS, bastante importantes, também chamados princípios doutrinários, o que eram? Universalidade, equidade e integralidade. Mas aqui a pergunta era o que não é princípio, né? Porque ele fala do exceto. Então, é a alternativa à gestão centralizada. Mesmo não sabendo muito bem, né, a respeito desse documento, você usaria, né, os seus conhecimentos de SUS para eliminar as alternativas que realmente não fazem parte, né, não combinam muito com o SUS, e gestão centralizada não combina. Então vamos falar, ele fala dentro dos princípios norteadores, né, nas diretrizes de saúde bucal, é a gestão, em vez de centralizada, a gestão participativa. O que é isso? Definir democraticamente a política de saúde bucal, assegurando a participação das representações de usuários, trabalhadores e prestadores em todas as esferas de governo. Então, não é aquela gestão centralizada que referia à alternativa A que foi assinalada. Ética, assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde. Claro, isso é um princípio bastante importante em todas as dimensões em relação ao SUS. Acesso, buscar o acesso universal, né, universalidade, para assistência e dar atenção a toda demanda expressa ou reprimida, desenvolvendo ações coletivas a partir de situações individuais e vice-versa, e assumindo a responsabilidade por todos os problemas de saúde da população de um determinado espaço geográfico. Prioridade absoluta deve ser dada aos casos de dor, infecção e sofrimento, né? Aqui falando dessa questão de urgência, porque daí essas pessoas, esses usuários ou pacientes que desenvolvam, né, dor, infecção ou sofrimento, eles vão ter uma prioridade baseada em qual dos princípios? Baseada na equidade. Então, quem tem mais necessidade tem mais prioridade. Então, aqui está bem descrito essa questão de acesso, respeitando esse princípio bastante importante que é a equidade. Acolhimento, se fala muito do SUS a respeito de acolhimento. Acolhimento é muito mais do que atender o paciente, é algo mais caloroso, algo mais humano. Desenvolver ações para o usuário, considerando em sua integralidade biopsicossocial. O paciente não é só uma boca, o paciente não é só uma doença, que muitas vezes a gente pensa, né, aquele paciente do abscesso, aquele paciente, a gente já rotula, né, esses pacientes. Acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada. Quem que é o principal ator nesse caso? É o usuário. Ele é a razão pela qual a gente está trabalhando lá nas unidades de saúde, garantindo por uma equipe multiprofissional nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Não é só atender, o paciente tem outras demandas, tem que encaminhar, tem que acompanhar também esse paciente. Significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade, né? Então, acolher, né, receber esse usuário, é o primeiro ato, né, que a gente faz em relação ao usuário quando a gente recebe esse usuário. Vínculo é um outro princípio bastante importante, tem muita relação com essa questão da estratégia de saúde da família também. Responsabilizar a unidade ou serviço de saúde na resolução dos problemas em sua área de abrangência.
através das ofertas de ações qualificadas, eficazes e que permitam o controle pelo usuário no momento da sua execução. O vínculo é a expressão síntese da humanização, né? Então, esse vínculo tem relação direta com essa questão do acolhimento. E a sua construção requer a definição das responsabilidades de cada membro da equipe pelas tarefas necessárias ao atendimento nas situações de rotina ou imprevistas. O vínculo é o resultado das ações do acolhimento, aqui falando, né, do princípio anterior que se referia ao acolhimento, e principalmente da qualidade da resposta clínica ou não recebida pelo usuário. E por último, né, essa questão dentro dos princípios, responsabilidade profissional, é o que a gente tem que ter. Implicar-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo respostas resolutivas, tornando-se corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo de saúde e doença em cada território. Então, né, essa questão de garantindo respostas nossas, né, sendo resolutivo. E isso também é bastante importante, que a gente seja corresponsável pelo enfrentamento desses fatores associados com a doença e o processo de saúde desses nossos usuários. Corresponde ao desenvolvimento de práticas profissionais baseadas no respeito à identidade do usuário, né? Ver o paciente de forma humana, isso é bastante importante. Isso foi ressaltado tanto na parte de acolhimento quanto no vínculo, então, só fazendo um fechamento dessa questão de princípios. E conhecimento do contexto familiar e laboral, então aí a importância, né, da estratégia de saúde da família, falando dessa questão familiar, não só em nível individual, mas em nível mais coletivo, disponibilizando o tempo necessário à escuta da queixa, ao atendimento e providências pertinentes, criando suportes para a atenção integral à saúde e às necessidades dos diferentes grupos populacionais. Então esses são os princípios que estão dentro daquele documento Diretrizes de Saúde Bucal de 2004. A banca Vira e Mexe tem questões a respeito desse documento tão importante, né? Aqui a gente fez um resumo baseado nos princípios. Na questão, não era uma questão que cobrava uma coisa tão complexa, porque a gente conseguia, através da eliminação, fazer justamente, né, a escolha da alternativa que não era um dos princípios, a gestão centralizada, a gente viu, e não era tão difícil. Mas é importante que você saiba a definição de cada um desses princípios, porque caiu uma questão a respeito disso, e pode cair num outro momento, ou no concurso de Jacareí que você for prestar, justamente a definição de outros princípios também, porque já foi assunto de uma das questões. Então aqui a gente acabou falando a respeito, né, do quiz da semana 31, a gente abordou exclusivamente questões da Banca Publi Consult, e falamos de questões de zetaplastia, questões de lesões removíveis, raspagem, cisto periapical, falamos também de questão de código de ética, infração ética na parte de publicidade, tinha uma questão também falando da questão de fluorose, índice de DIN, que é muito importante que você também saiba. Então essas foram basicamente as questões abordadas, né, durante esse nosso quiz. E essa última questão a gente falou justamente a respeito das diretrizes de saúde bucal, que é um documento bastante importante quando a gente pensa, né, nessa nossa área de saúde bucal. Então aqui a gente encerra, né, o quiz da semana 31. Se você não é assinante ainda do canal, assine o canal do YouTube aqui. Também depois clica no sininho para receber as notificações. A gente tem vídeos diários aqui no nosso canal do YouTube e sempre as lives às 19 horas. Lembrando, essa semana a gente está na semana do Intensivão dos Concursos. Eu vou deixar na descrição como você pode se inscrever. Grande abraço e até a próxima.